TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Web, espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 3 de agosto e nós vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje, meus amores. Vamos iniciar a semana, né, com energia boa, com energia positiva, com bastante informações verdadeiras, né? Vamos iniciar também o nosso mês de agosto. Eu desejo que esse mês seja muito bom para todo mundo, como sempre, né? Vamos trabalhar para isso. Eu espero vocês aqui mês de agosto inteiro. Então que venha o agosto e que venha todas as boas propostas que ele tem para nos oferecer. Certo, queridos? Bom, hoje nós vamos falar de auxílio emergencial. Só que a grande novidade é que o auxílio emergencial agora é para o profissional da cultura do Brasil inteiro, né? E nós vamos conversar sobre os profissionais da cultura daqui de Itajubá. Para isso, nós estamos aqui com o Maurício Ferreira, que é agente cultural. Na verdade, Maurício Ferreira é um poeta, é um escritor, mas hoje também está na qualidade de agente cultural. Bom dia. Bom dia, Drica. Prazer estar aqui com você, te conhecendo pessoalmente, né? Conheço muito o seu trabalho e tal. E também me estreando, fazendo a minha estreia aqui na televisão, na TV Itajubá. E quem chega tem que voltar, é igual o casinho de mineiro, né? Tem que vir de volta. Gente, eu tô aqui, tá escuro? Eu tenho essas coisas, gente, com isso. O que vocês acham aí? Tá bom? Tá bom? Então tá bom. Se tiver alguma coisa no ao vivo, tem isso. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês falam que eu vejo aqui, né? Hoje eu nem iniciei minha Watch Party. A gente daqui a pouco pode iniciar junto. Enquanto você vê essa entrevista, você inicia aí a sua Watch, ou então você já compartilha aí na sua rede social, no seu perfil, já marca alguém que você conhece que trabalha com a cultura em Itajubá, porque este papo é para todo itajubense, com certeza, mas é muito interessante para o profissional que trabalha com a cultura, né? A gente viu aí que agora, no mês de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei Aldir Blanc, que visa repassar esse auxílio emergencial ao profissional da cultura. E a deputada federal Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que propôs essa lei e foi aceita aí acredito com algumas mudanças, mas ela passou, né? Serão injetados aí 3 bilhões de reais, né, nesse auxílio aí, que vai girar por volta aí dos R$600. Nós vamos entender nesse primeiro bloco como que é essa lei, quem essa lei abrange, né? Porque a gente ainda tem várias dúvidas que vão surgindo aí no caminhar. Mas vamos entender um pouquinho essa lei, Maurício? Pois não. Que vem aí pra gente? Que essa lei, como que funciona essa lei, Aldir Blanc? Ok. Bom, como toda lei, Drica, é preciso que haja uma regularização, né? Uma normatização, né? Uma regulamentação, né? Essa lei ainda está esperando uma regulamentação do governo, né? Mas, basicamente, a lei de emergência cultural Aldir Blanc, ela visa uma especialização dessa ajuda emergencial, né? Que o Congresso está articulando, né? Para que chegue em todas as pessoas. E sendo um setor tão importante da sociedade, é natural que ele tenha uma lei específica para o setor, porque são condições diferenciadas, né, dos demais setores, e outros setores também estão recebendo esse entendimento, né, do legislativo brasileiro em nível federal, criando leis para setorizar o auxílio emergencial. A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, ela vem nesse sentido, né? Para atender um público, digamos assim, se a gente pode chamar de público, né?
mas para atender um setor da sociedade com características muito específicas, né? Dentro da questão cultural, você tem artistas, né, de todos os tipos, né, artistas plásticos, músicos, atores, enfim. Mas você também tem contadores de história. Olha a informalidade da coisa, né? Aquela pessoa que conta história no seu bairro, o artesão que nunca aparece, né, digamos assim, publicamente, sim, mas que o trabalho dele ali está correndo, está presente. Exato, está nas nossas casas, sim, né? Uma decoração que você tem em cima da mesa. Que às vezes, né, a gente não sabe nem quem é que fez, mas alguém fez. Exatamente. Um artesão fez. Exatamente. Aí a gente vai num show, né? A gente não presta atenção porque não é o foco do show, mas atrás de um show, seja ele de música, de teatro, de qualquer coisa, tem um grupo enorme de pessoas trabalhando, de técnicos, né? Tem também as pessoas que fazem pesquisa, por exemplo, tem gente que pesquisa folclore, conheci agora recentemente, já tenho alguns amigos que pesquisam folclore, né? E outros que eu tenho conhecido agora recentemente, que são agentes culturais, né? Então, a lei ela é pensada para chegar até essas pessoas. Tá, então para a gente entender, essa lei, então, ela já está aprovada, esse auxílio emergencial para os fazedores de cultura, ele já está aprovado, ele vai chegar. Sim, vai chegar. Ok, quem tem o direito, então, a isso são os artistas, né? Em geral, o músico, o bailarino, o técnico, o ator, né? Eles também, porque quando a gente fala do artista, a gente já imagina isso, mas bem lembrado aqui, e a lei ampara todos os fazedores de cultura. Então vamos prestar bastante atenção nisso, porque essa lei não é só para quem está ali no palco, né? O próprio artista que está ali no palco, mas também para os técnicos, né? Bota aí o sonoplasta, né? Tem as luzes, tem o som, tem o figurino, tem o teatrólogo, né? Quem é que escreve ali aquela peça, né? Tem aqui o meu técnico, que tá assim, eu tô aqui atrás das câmeras, tá certíssimo, exatamente. Verdade. Que tem uma empresa também, não trabalha só aqui na TV Itajubá, tem a própria empresa dele, que trabalha com vídeos, enfim. E é isso mesmo. Então, bem lembrado pelo Maurício, né, que quando a gente fala de arte, né, a gente está falando daquilo que a gente vê ali, né, o produto final daquela arte, mas por trás daquilo tem todo um gigantesco trabalho. Inclusive, Drica, é bom você falar isso, porque eu acredito muito que exista agentes culturais que nem sabem que são. É verdade. Né? Será que o cara que está na catira, né, que está lá no Bumba Meu Boi, enfim, que está em todas as expressões, será que ele se vê? É muito vasto, né? Tudo que a gente faz na vida é cultura, na verdade, né? E olha que aqui em Minas, aqui em Itajubá, né? Vamos nos ater aqui em Itajubá, a gente tem bastante pessoas aí, né? Que são pessoas, que são os contadores de histórias, que tem as manifestações de dança, né? Sem dúvida. A catira, como você falou. Tem aquele não sei o que da mantiqueira, como é que é mesmo? Bom, tem folia de reis. Tem bastante tem uma coisa. Olha, hoje em dia está mais assim enfraquecido esse aspecto que eu vou falar, mas antes era muito forte escola de samba. Né? As escolas de samba também entram nessa... Entram, porque tem gente que vive elaborando enredo, né? Hoje em dia, como eu disse, está muito fraco, né? Mas eu cresci em escola de samba, né? Ali na Varginha. Meu era o Venidão. Né? Da Avenida. Super rivais, né? Mas era muito bacana. Era essa rivalidade bom, né? Carnavalesca, né? Muito bom. Então, tem o cara que faz o carro alegórico, né? Eu gosto muito de citar um exemplo, sempre que eu posso eu cito esse exemplo, que além de ser um grande amigo meu, é um artista que eu respeito muito, que é o Avelino, lá da Varginha, que é um cara assim, ele tinha que ser conhecido por todo mundo, sabe?
sabe, é uma pessoa capacitada e na época dos carnavais ele trabalhava ali no carro alegórico, né? Tem um cara, enfim, é uma infinidade de pessoas, né? Algumas eu receio que nem saibam que são agentes culturais, né? E por consequência também pode ser que passe batido nesse direito que ela tem de receber esse auxílio emergencial. Então, né? a princípio, então vamos saber que esse auxílio emergencial para os fazedores de cultura, ele já está aprovado, ele vai chegar e ele tem que chegar a todas essas pessoas que precisam, né? E aí também eu li que por um lado, são os fazedores de cultura e também os espaços culturais, não é isso? Sem dúvida. Nada acontece sem um cenário, né? Quando a gente está vivendo um momento de virtualização da realidade, né? Tem uma contradição essa frase, mas né? Está tudo acontecendo no virtual, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente está. A gente esquece que existe toda uma estrutura que recebe o movimento cultural, né? Onde ele acontece efetivamente, né, na rua, no bairro, mas tem lugares organizados que já oferecem uma estrutura maior, né? Por exemplo, escolas de arte, escola de música, né? Espaços onde as peças teatrais acontecem, né? Aqui em Itajubá nós temos um exemplo, cineclube. Nossa, né? Do Ricardo lá. Exatamente. Quer Guerreirão aqui em Itajubá. A gente precisa lembrar que existe uma estrutura que depende de recursos para se manter, né? Quer dizer, existe um risco muito grande que ao final dessa pandemia, alguns espaços tenham simplesmente se desintegrado. Então, a lei, ela se compromete em atender também a espaços culturais, sabe? E é muito legal porque, assim, tem espaços que tem CNPJ, é uma coisa formal. Está mais formalizado, né? já. Mas tem espaços que não tem. E a lei também promete atender esses espaços que não tem. Então não precisa espaços de convivência, espaços... É uma infinidade. É uma infinidade de possibilidades, né? Mas estão contemplados. Bacana. Bom, nós vamos para o nosso segundo bloco. A gente vai primeiro para o intervalo e aí a gente volta no segundo bloco. E nós vamos entender aí quem tem esse direito, a gente está vendo quem tem o direito, e também como é que vai ser distribuído, né, essa verba, né? Como é que vai chegar a esses artistas, a essas pessoas fazedoras de cultura que precisam, né? Como é que a prefeitura, como é que o poder público vai conseguir atingir, de que forma vai conseguir atingir esses trabalhadores que precisam tanto nesse momento. Segundo bloco, a gente confere isso. Tem promoção na República da Pizza. Você compra uma pizza mais refrigerante 2 litros por apenas R$ 28,00. É só ligar 3621-3573 ou WhatsApp 99765-9360. República da Pizza, agora também com Marmitex. Deliciosa comida caseira. Avenida São Vicente de Paulo, próximo ao Mercado Municipal. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet wireless. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade. Sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual, suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo.
Amigo Smart, assistência técnica, consertos de iPhones e smartphones, troca de conectores, telas e baterias na hora, manutenção de TVs e computadores e ainda curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart, Edifício Dona Helena, Sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Casa de Carnes Novilho de Ouro. Assados aos sábados e domingos. Disque entrega 3623-1853. Ótica São Vicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pedro Lisboa, ao lado do Odontomed. Fone 3622-7030. Isso aqui foi um tirinho de espingarda. Tchum, tchum, já voltei. Até eu assustei com a rapidez que nós voltamos. Não dá pra ficar longe, gente. Hoje nós estamos conversando com Maurício Ferreira, que é agente cultural. E o nosso tema é auxílio emergencial ao profissional da cultura. Quem tem direitos, né? O Maurício pode explicar pra gente um pouquinho no primeiro bloco sobre a lei em si. A lei Aldir Blanc, né, em si. Né? Quem tem direito, quem não. Ao longo do programa a gente vai falando mais um pouquinho. Quem está entrando agora, o programa fica na íntegra pelo aplicativo, tá bom? A TV Itajubá tem um aplicativo, você pode baixar esse aplicativo e assistir aí na íntegra. Quem está no Facebook também pode assistir pelo Facebook ao vivo e depois também fica retido na página, certo? Nesse segundo bloco, nós vamos conversar sobre como que a gente fica assim, né? Como é que esse dinheiro vai chegar? Quando? Porque a gente a conta vai aumentando, né? A gente está vendo que esse setor cultural, infelizmente, está bem longe de voltar, né? Dentro dessa pandemia a gente vê que é impossível, né? Porque causa tudo o que o protocolo diz para não fazer, que é aglomeração, né? Ou tá pertinho ali. Então, quem trabalha com isso, né? Nesse setor, realmente, infelizmente, felizmente esse auxílio chegou, porque infelizmente não tem como voltar, né? Não tem como a gente flexibilizar algumas coisas, como foi feito com o comércio, né? Várias pessoas que você não pode comer no local, mas você pode vender delivery, né? Tem essa segunda opção. E aí, realmente, o fazedor de cultura, ele fica aí numa calça curta, né? Enfim, esse auxílio chegando em hora boa, né? Talvez até um pouquinho atrasado aí, com certeza, né? Mas chegou, né? E agora ele precisa dar andamento a isso, né? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser essa distribuição desse auxílio? Bom, Drica, eu já citei rapidamente antes, né? Mas eu vou repetir. É o seguinte: sim, toda lei, para ser implementada, para ela partir para a prática, ela precisa de uma coisa que chama regulamentação. Porque no texto da lei não dá para você colocar tipo de detalhe, que a pessoa vai pegar isso, vai fazer aquilo, vai em tal lugar. Isso faz parte do texto da regulamentação. A regulamentação ainda não saiu, mas a gente pode prever algumas coisas, de certa forma, né? Que são coisas meio comuns a todas as leis. Essa né? regulamentação, ela parte do poder público de cada município? Não, ela é federal. Espera-se que o governo federal... tem várias formas dela vir à tona, né? Se o governo federal não fizer, talvez o Congresso faça através de outras ferramentas, né? Uma norma, enfim... Existem várias possibilidades aí para essa regulamentação chegar. Sim. Mas, baseado nos outros auxílios, né, no outro auxílio emergencial geral, né, a gente tem uma certa ideia do que vai vir a ser. Né? Então, veja bem, a lei já faz algumas previsões macro, né, de que é necessário que os municípios tenham um comitê gestor desse recurso que vai chegar, né? Ou seja, um organismo que vai ajudar a distribuição desse dinheiro. Não é que vai pegar o dinheiro e vai passar, mas que vai determinar para quem e como isso vai ser feito,
né? Então eles chamam isso de comitê gestor, mas pode ser, por exemplo, no caso do Itajubá, a gente tem o conselho de cultura, né? Embora ele esteja adormecido, já tem, a estrutura já existe legalmente. Então, o mais fácil para Itajubá seria a gente reativar o conselho e ele trabalhar como um comitê gestor, né? Então, já é uma norma, precisa ter esse comitê gestor. Toda cidade vai precisar ter. As que não tem, Itajubá já tem aí o Conselho de Cultura, que está inativo no momento, mas o mais certo, né, seria realmente reativá-lo, porque já existe essa estrutura, como você disse. Exatamente, é muito mais fácil. Né? Mais fácil, já está ali, é só reativar. Essa é uma das questões. Ok. Né? Mas a gente vai precisar, logicamente, cadastrar as pessoas. Então, vai ter que acontecer um cadastramento dos agentes culturais, um cadastramento abrangente, né? Sim. Seria também um passo que a gente já sabe que vai acontecer, mesmo não tendo saído da regulamentação. Certo. E tem o credenciamento, né? Vai pegar todo mundo que está cadastrado e vai ver se todo mundo, ou quais pessoas desse grupo que está cadastrado, tem direito a se credenciar para receber. Então, são duas coisas diferentes. Então, peraí, vamos lá. A gente vai precisar ter um núcleo, né, um agente cultural? Um agente... Um comitê gestor. Gestor. Né? Que nós já temos aí um inativo, mas, enfim... Meio caminho andado. Meio caminho andado. Ok. A partir daí, se tem que ter o cadastramento de todas essas pessoas fazedoras de cultura daqui de Itajubá. Gente, a TV Itajubá, graças aos deuses, a vocês aí que nos acompanham, chega em várias cidades aqui da região. Então, a gente sempre está recebendo aí mensagens, né, pessoas da região toda aqui, certo? E mais, né? Porém, cada cidade, cada município, né, vai ter essa renda, né? Então, assim, a nossa conversa hoje, a gente está falando num nível maior, mas focando um pouquinho em Itajubá. Sem dúvida. Né? Ok, então, assim, é importante que cada pessoa que está nos assistindo agora, cada fazedor de cultura que está nos assistindo agora, procure a Secretaria de Cultura, talvez seja o mais indicado, né, da sua cidade, para que vocês possam informar aí em que pé que tá, como é que vai ser, né, para que vocês possam se informar mesmo, né? E aí, aqui, para quem está nos ouvindo e é itajubense, já tem um site de cadastramento, não tem? São duas coisas diferentes, então. É o cadastramento e depois o credenciamento. Então, Sim. A primeira coisa que o artista, que o fazedor de cultura de Itajubá que está nos ouvindo, tem que fazer é se cadastrar. Sim. Né? Onde que se cadastra? Olha, como nós temos uma secretaria, né, antes da secretaria, nós temos uma lei de 2013 que criou o Sistema Municipal de Cultura, vinculado ao Sistema Nacional. Algumas providências que essa lei previu foi a criação de uma secretaria, que Itajubá tinha que ter secretaria de cultura, e hoje já tem, né, porque a lei está vigente. A secretaria tinha que articular a formação do conselho, a lei já prevê o conselho, mas quem tem que articular isso é a Secretaria de Cultura, né? Então já foi, esse conselho já esteve funcionando, né? Não está agora, mas já esteve, e ela teve que criar também o que eles chamam de plano de cultura municipal, plano municipal de cultura. Dentro desse plano, uma das atividades foi cadastrar os agentes culturais. Então, anterior à pandemia, né, essa quarentena, já havia um cadastramento aberto, né, e tem o cadastramento estadual também, tem vários cadastros. Esse cadastro, se eu não me engano, ele foi aberto quando houve a proposta da criação do Conselho de Cultura mesmo. Sem dúvida, porque é previsto na lei, né? Então. A lei que criou o sistema municipal, ela é muito abrangente, ela faz várias previsões ali. Ok. E hoje, né, é claro que quem não tem nenhum, não tem nada, né? Mas se a gente tem algum, já tem alguma coisa. Então, como já existe esse cadastro, as pessoas podem ir no site da prefeitura, né, municipal de Itajubá. Não sei nas outras cidades se já tem esse cadastro, se já tem uma organização, mas se não tiver, tem que fazer. É importante, né, se informar. É importante se informar.
e se cadastrar lá, porque é o que a gente tem hoje. Pode ser que o cadastro que a lei vai exigir para o auxílio emergencial seja diferente, aí vai ter que fazer um complemento de cadastro, né? Mas pode ser que não. Pode ser que os dados que estão nesse cadastro já sejam suficientes. Sim. A gente não sabe. Porque isso faz parte da regulamentação da lei. Você falou de outras cidades, né? Bom, não são Itajubá, mas é a mesma coisa, né? Reúnam-se em torno de um grupo, crie lá um grupo de WhatsApp para poder fazer aglomerar, digamos assim, as pessoas virtualmente, né? Para elas se organizarem e pedirem para as suas prefeituras para elas fazerem o que elas, a parte delas, né? Sim. Que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então criou-se um movimento. Criou-se um movimento, né? Porque acontece assim, quando essa lei foi aprovada, né, a de emergência cultural, houve uma articulação nacional dos agentes culturais, tal, uma efervescência muito grande que ainda está acontecendo. Sim. E dali saiu a necessidade de se criar os movimentos estaduais, né? Então Minas Gerais criou o dele, e os estaduais acharam por bem criar os movimentos regionais. Então criou-se lá o Emergência Cultural Sul de Minas, que é onde a gente foi beber, a fonte onde a gente foi beber, e é a fonte aonde todas as cidades sul-mineiras precisam ir beber também. Certo. Aí lá houve o incentivo para que as cidades criassem os seus próprios grupos, né? Uma espécie de comitê mesmo, né? Ali criando um grupo de WhatsApp, um vai contactando o outro e vai adicionando essas pessoas, esses agentes culturais ao grupo, para que haja essa articulação do setor, né? E se a cidade não tem um cadastro já em andamento, para criar esse cadastro, né? Ou ficar pelo menos ali atento para a hora que for criado, você já ter todo mundo agrupado ali num grupo de WhatsApp, por exemplo, e ficar fácil de articular. Pessoal, vamos lá agora fazer o cadastro, que saiu o cadastro. Se a cidade não fizer isso é muito importante dizer, esse dinheiro vai chegar, vai ficar 60 dias na cidade, esse recurso, né? A cidade não lançou mão desse recurso ou lançou parcialmente, o que não foi usado vai para o Estado. Entende? Então Itajubá vai receber quase 700 mil reais. Uma verba que talvez a gente nunca tenha visto na área de cultura. Sim. Isso vai, se não for usado ou for usado parcialmente, o que sobrar vai para o Estado. Não é nem voltar porque não veio do Estado, né? Ele vai para os cofres do Estado. O Estado também vai ter um prazo. O município tem um prazo de 60 dias, o Estado, se não me engano, de 120. Para dar uma destinação para aquela verba, para aquele recurso. Se não der destinação, volta para a União, para a Federação, para o governo federal. E aí perdeu-se o dinheiro. Então tem prazo. Então tem a importância de estar tudo articulado, cada classe fazendo, classe, vamos dizer assim, fazendo o seu papel, né? Os fazedores de cultura se unindo, né? Chamando aí quem você conhece, né? Que trabalha com cultura. É importante começar a se movimentar. Criei um grupo de WhatsApp, aqui em Itajubá já está acontecendo, nós vamos falar disso no terceiro bloco, que é bacana, que todo mundo entre, porque ali é onde a gente vai conseguir trocar informações, né? E a informação agora, nesse momento, é imprescindível. Então é importante porque, para que na hora que o poder público daqui, esse dinheiro já esteja pronto, né, para ser usado, a gente já esteja, esses artistas, esses fazedores de cultura já estejam organizados ali. Vai ficar tudo muito mais fácil. E aí o risco de acontecer o que aconteceu com o auxílio emergencial, esse primeiro aí nosso, né, que foi geral, que tanta gente que a gente sabe que merecia, nem era merecimento, né? Era uma questão de necessidade também. Tinha precisão daquele dinheiro, ficou sem receber. Né? Quantas histórias tristes a gente ouviu desse formato, né? Então, vamos começar a se organizar, né, para que todos, sem exceção daqui de Itajubá, possam exercer o seu direito de ter esse auxílio aí, que é um direito realmente do fazedor de cultura. Certo? Bom, nós vamos por um
para o nosso intervalo, mas a gente volta no terceiro bloco e a gente vai conversar sobre essa movimentação dos fazedores de cultura aqui em Itajubá, a importância dele e tudo mais. Certo? Certíssimo. Então tá, não sai daí não, fica aí com a gente porque é rapidinho. É tão rápido que até eu assusto, na hora que volta eu tô aqui falando mal de alguém. Tô nada. Eletel Antenas, há mais de 28 anos no mercado. Antenas parabólicas e TV digital, TV por assinatura, internet rural, telefonia rural. Eletel, atendendo Itajubá e região. Avenida São Vicente de Paulo, 1383, bairro Medicina. Telefone 3621-4600. WhatsApp 99986-1444. Eletel, a sua melhor imagem. Estúdio Ultravioleta. Agende seu dia de beleza e eleve ainda mais sua autoestima. Escova, hidratação, corte, tintura, colorimetria. E tem mais: depilação, limpeza de pele e spa dos pés. E ainda, parceria com a Raiz Latina. Estúdio Ultravioleta, seu salão de beleza na Medicina. Avenida São Vicente de Paulo, 1400. WhatsApp 99126-6737. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Quando você for ao Trevo do Capote, não deixe de passar no restaurante Churrascaria Piranguinho, antigo restaurante da Socorro. Saboroso almoço e jantar com aquele tempero caseiro. Self-service com churrasco das 10h30 da manhã às 3 da tarde. Self-service comum até às 10 da noite. Sábados e domingos, self-service com churrasco das 10h30 da manhã às 3 da tarde. Então, bateu aquela fome? Restaurante Churrascaria Piranguinho, bem no Trevo do Capote, sentido Santa Rita do Sapucaí, Itajubá. Telefone 3644-2103. Quando você passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote. Estamos de volta, gente. Olha, vocês têm que estar aqui nos bastidores. Por isso que a gente fala que assim, os bastidores são os melhores. Esses dias eu falei assim, esses dias não, né? Eu sempre conto essa história, mas pra quem não sabe, eu faço teatro, né? Também. E descobri que o Maurício Ferreira também é um ator também, né? Que fez parte aí do grupo Curumbamba, né? Daqui de Itajubá. Muitos anos, quanto tempo? Nossa, isso começou em 84. Olha! Né? Eu fiquei 17 anos, mas o grupo continuou depois, né? Tem muito tempo. Tem bastante tempo. Que bacana. E eu sempre, quando a gente está fazendo peça, ensaiando, principalmente apresentando, né? Eu falo, gente, eu queria muito fazer uma peça que chama Bastidores. Porque eu queria mostrar o que acontece atrás. Porque a gente sai e apresenta ali na frente, no palco, para o público, para vocês. Só que atrás tem uma movimentação, tem uma vida tão gigantesca que acontece atrás. Dá errado um monte de coisa, né? A gente se vira, tá naquela confusão, improvisa, um ajuda o outro, não sei o que. Aí na hora que a gente sai, tá tudo ótimo. A gente já mudou, já tá no outro personagem, no outro cenário. Falei assim, eu queria fazer uma peça chamada Bastidores. Queria mostrar o que acontece nos bastidores. É muito gostoso, as pessoas têm essa curiosidade, né? Tem, com certeza. Quem sabe, né? Quem sabe. E quem sabe o Maurício não resolve voltar aos palcos? Vamos ver, quem sabe. Bom, quem está entrando aí com a gente, nós estamos falando sobre o auxílio emergencial ao profissional da cultura de Itajubá. Falamos um pouquinho do
como é a lei, como ela funciona, o que é essa lei Aldir Blanc. Conversamos um pouquinho sobre os profissionais que têm direito, quem são esses profissionais que têm direito a esse auxílio. E no finalzinho do segundo bloco, o Maurício estava nos falando aqui que aqui em Itajubá, né, nos contando a vocês que aqui em Itajubá a gente já tem uma movimentação de iniciativa popular, né, artística, para que possamos nos comunicar, né, como artistas, né, como os maiores interessados, né, nessa situação. Aqui em Itajubá o grupo chama Emergência Cultural, então todas as pessoas que estão aí nos ouvindo agora, que é um fazedor de cultura, lembrando aqui para quem não entrou, que não é só os artistas, músicos, bailarinos, atores e etc., mas também quem trabalha para que tudo isso funcione, os técnicos, né, o sonoplasta, o contador de história, todos que trabalham dentro da cultura, de alguma forma, têm direito a esse auxílio. Então entra lá, o Emergência Cultural tem uma página no Facebook, né? Tem, Emergência Cultural Itajubá. Emergência Cultural Itajubá, é só que você colocar lá que vai aparecer no Facebook. E aí você pode entrar e aí dá para tirar todas as dúvidas, né? Dá para postar alguma coisa que vocês... alguma informação que queira compartilhar, que é para isso que o grupo está aí. Sem dúvida. E também pode pedir para fazer parte do grupo de WhatsApp, com o mesmo nome, Emergência Cultural Itajubá, que é onde as articulações estão acontecendo. Então, a pessoa que tiver interesse, o Facebook, como é uma ferramenta pública, né, a pessoa entra lá e fala, me coloca aí no grupo de WhatsApp, né, porque eu tenho interesse. E aí deixa lá o número do Zap e a gente adiciona a pessoa nesse grupo. Inclusive o Emergência Cultural de Itajubá mandou aqui uma mensagem, colocou que estamos acompanhando. A cultura de Itajubá agradece o espaço, Drica. A gente não tem nem o que agradecer, né? Gratidão, né? Essa troca mesmo que a gente faz, né? A Andressa colocou aqui, a Andressa já esteve aqui com a gente, essa grande professora, ativista e tudo mais. Nova, uma menina nova, tão enganjada, né? Engajada na ideia. Muito bom, Maurício Ferreira e Drica, fala esclarecedora. Que bom. O Aleudisson, é isso, Aleudisson? Acho que é isso. Alves, Campina Grande, Paraíba. Eu tô falando para vocês. Não só na região, né? Tem aí um paraibano arretado ouvindo a gente. Beijo. Camila Souza colocou aqui, que artista tem direito a este auxílio? Daqui a pouco a gente repete de novo, né? Pode deixar que até o final do programa a gente repete aqui quais são os artistas. Vocês podem entrar, quem estiver entrando agora, como a Camila Souza, porque o Maurício já falou sobre, mas a Camila Souza quer saber, então pode entrar, porque o programa fica na íntegra pelo Facebook e no aplicativo, tá bom? E a Camila colocou aqui, estou gostando muito da entrevista, muito bem, muito bem. Bom, adorei, tá vendo, gente? Tem um pessoal, e tem mais gente aqui entrando. Daqui a pouco eu vou lendo aqui na medida do possível, tá, gente? Como tem bastante coisa hoje pra gente poder explorar, não vai dar pra ler aí de todo mundo, mas pode deixar que eu vou marcar o Maurício. E ele aqui já me permitiu que eu marque para que ele depois responda as perguntas, tá certo, pessoal? Ok. Com certeza. Bom, então vamos falar um pouquinho então desse movimento. Qual é a importância? Porque a gente pode pensar assim. Bom, se o governo, né, já transferiu esse dinheiro para o Estado, se o Estado já deu livres poderes aí a cada município, para que esse município haja da melhor forma, segundo ele vai achar, né? O nosso líder político vai achar. Então a gente já tem ali alguém para poder dar o destino correto para esse auxílio. Qual é a importância, então, de se criar um movimento como esse, onde a gente consegue agrupar os artistas? Rodrigo, a importância fica pelo seguinte: não adianta você estabelecer um direito, né, e você não ter o usuário, o pleiteador do direito, né?
você pode ter direito ao auxílio emergencial, mas quem não entrou naquele app lá e se cadastrou para concorrer, digamos assim, para se credenciar, não vai receber, não é automático, né? E isso é o mais óbvio que a gente tem para dizer, né? Então as pessoas precisam acessar esse direito, tá? Porque se elas não acessar, ninguém mais tem direito de colocar a mão nesses recursos que não os agentes culturais. Ninguém vai bater na porta da pessoa para falar, olha, você tem um direito, seu dinheiro está aqui. Não. Exatamente. Esse é o aspecto, talvez mais, dos aspectos práticos é o principal. Mas do aspecto imaterial da coisa, é muito importante que as pessoas acessem a página do Facebook, peçam para ser adicionadas ao grupo de WhatsApp, porque a articulação em nível nacional que está acontecendo do setor de cultura, ele trata de não só fazer com que o setor sobreviva, percebe? Ele trata mais do que isso, ele trata de maneira indireta no pós-pandemia. Então, na medida que você tem um setor todo articulado, as pessoas se conhecendo, se movimentando, né? A gente, por exemplo, uma coisa é você saber, Itajubá, sempre todo mundo fala isso, né? Tem um grande potencial artístico, cultural. Sim, questionavelmente. Né? Mas quando você não conhece esses agentes culturais e artísticos, de nada adianta a gente saber. Sim. Né? Então, o que se espera hoje com um país falando em renda básica, que existe uma tendência que o governo subsidie mais a vida das pessoas depois da pandemia, né? O passo inicial é esse aqui, a gente se organizar, a gente se confraternizar a partir dessa página e desse grupo, né? Dessa formação do comitê, porque vai haver outros pleitos, vão haver outros pleitos, né? Pleito de manutenção desse investimento na cultura, né? E isso depende da nossa entrega agora, porque você acha, por exemplo, essa lei foi uma iniciativa dos deputados, do Congresso. Certo. Né? Se a população brasileira, né, no caso de agentes culturais, se eles não se interessarem pelo negócio, você acha que o Congresso vai se mobilizar para criar uma outra lei de renda mínima, por exemplo, não depois? Não vai, porque não tem demanda. O Congresso, os deputados, eles querem fazer as coisas que as pessoas querem. Exatamente. Se as pessoas não demonstram que querem, não vai ter outra lei para auxiliar. Então, não é só artista que tem direito, né? E também não é só a ajuda de R$600, 3 meses de R$600, prorrogáveis, inclusive, porque depende do andamento da pandemia, né? Então, a princípio, a gente tem 3 meses de R$600 de auxílio. A princípio, esse Isso para cada fazedor de cultura. Para cada fazedor de cultura. E essa é uma das frentes de auxílio emergencial. Você tem 3 frentes, depois a gente pode falar sobre isso. Certo. Então, por exemplo, quem não sabe se tem direito ou não tem, ou conhece uma pessoa lá, o cara da catira, enfim, conhece alguém que você quer ajudar, mas não sabe se tem direito, cadastra, porque quem vai fazer essa aprovação é a lei, né? A lei que vai falar assim, ó, se a pessoa tem algum outro rendimento, por exemplo, ela não vai ter. Se a pessoa já recebeu 3 de 600 do auxílio normal, que está aberto para todo mundo aí, ela provavelmente não vai ter, né? Mas se for prorrogado, pode ser que ela tenha. E outra coisa, não é, como eu disse, só o auxílio de R$600 por mês durante 3 meses prorrogáveis. Não é só isso. Tem outras formas de você acessar recursos. E isso também é importante. Quais são essas outras formas, fora esse auxílio de R$600, né? Olha, os espaços, né, o que a gente chama de espaços culturais, e isso pode ser espaço formal com CNPJ e pode não ser espaço formal com CNPJ. Pode ser um coletivo, por exemplo, um espaço onde as pessoas se unem, um grupo de catira, enfim, tem uma série de possibilidades, né? Eles vão poder pleitear um subsídio mensal de 3 a 10 mil. Mensal, enquanto durar essa pandemia. Então, a gente está vendo escolas, né, produtores, enfim, a gente está vendo espaços culturais que estão passando aperto, porque não tem como pagar aluguel, não tem como pagar professores, né, está tudo parado. Eles podem fazer esse pleito de 3 a 10 mil, é um recurso significativo, né? E tem também 20% do dinheiro que chegar aqui,
né, na cidade, ou em todas as cidades, 20% desse recurso ele vai ser transformado no que a gente chama de ações de fomento. Essas ações de fomento são o seguinte: editais, chamadas públicas, percebe? Prêmios. Então, o poder público vai poder estabelecer um edital, por exemplo. Eu quero escrever um livro. Então, você vai concorrer a uma verba lá, de acordo com esse edital, você vai apresentar um projeto, eu quero receber R$2.000 por mês 20% durante... 20% dessa verba que vai vir para Itajubá, que é quase R$700 mil. Quase 700 mil, então quase 140 mil vai ser destinado a editais, a prêmios, que é uma outra forma de você fazer chegar. Então, se você tem um grupo, Isso coletivo, dentro desses 3 meses ou pós esses 3 meses? Dentro do período pandêmico. Né? Que a princípio colocou aí 3 meses. Por quê? Porque não pode colocar 6, porque a gente não sabe como é que vai estar a situação, né? Mas com certeza haverá prorrogação da abrangência dessa lei em termos de tempo, porque se a pandemia passar, né? Porque a gente está vendo aí que a curva vai estabilizando, começa a baixar, daqui a pouco começa a aumentar. A gente teve uma arrancada incrível aí nas estatísticas aqui em Itajubá. Aqui em Itajubá mesmo a gente está vendo isso. Exatamente. Né? Então a gente não sabe. Se acontecer de prorrogar a pandemia, vai prorrogar também, a lei vai ser prorrogada, com certeza. Certo. E outros valores, outros recursos vão chegar até a gente. Mas a gente precisa estar preparado para receber. Então, importante ver que não são só as pessoas, né, de CPF, vamos dizer, as pessoas físicas, né, que têm esse direito. As empresas, aí, os CNPJs, né, culturais também têm. Então, a gente sabe que aqui em Itajubá tem principalmente várias escolas de música, né, escolas de arte, algumas escolas de dança, e que também vão ter esse direito para poder manter os seus espaços. E é um detalhe também, viu, Drica? Por exemplo, você tem a cultura artística, que a gente costuma chamar, mas você tem também, por exemplo, agricultura. Vamos supor que o cara mantém um grupo de alunos lá ensinando as pessoas a fazer horta, por exemplo. Isso é cultura. Isso também entra? Isso é cultura. Nossa, né? Olha, quando que a gente... Mas tá vendo como é importante a gente conversar? Permacultura, que é um tema que eu gosto muito, estudo também, que é permacultura. E cada vez a gente está ouvindo mais, ainda bem, né? Ainda bem. Né? Questão da sustentabilidade, ONGs que trabalham com projetos educacionais em outras áreas que não sejam artística, né? No caso, por exemplo, de economia sustentável, as ONGs ensinam as pessoas e estão com esses projetos parados por causa da pandemia, são fazedores de cultura. Você percebe? Olha que interessante. É uma diversidade enorme de possibilidades. Então, gente, no caso de dúvida, entra... Por isso que a gente tem que se unir. Exatamente. Cada vez mais unido para que todas essas informações cheguem para todo mundo. Tem dúvidas? Exatamente. Claro, né? Chega tudo muito rápido, a gente está sendo atropelado nesse tempo de pandemia, Exatamente. né? Cada dia é uma informação diferente, entra coisa, sai coisa, o que vale hoje não vale amanhã. Então é muito importante que a gente esteja cada vez mais unido. Entre na página, mais uma vez eu vou dizer aqui, pelo Facebook, a página chama Emergência Cultural. Itajubá. E lá, Emergência Cultural de Itajubá. Não, Itajubá. Emergência Cultural Itajubá, na página do Facebook, tá? E lá, se vocês quiserem pedir para poder entrar no grupo do WhatsApp também, é só pedir que com certeza você vai ser colocado, certo? Bom, ficou uma dúvida aqui. CNPJ, ok. Os espaços que não têm CNPJ, também. Né? O valor que vai ser repassado, porque a gente sabe que o valor para a pessoa física é de R$600. Para esses espaços pode ser de 3 a 10 mil. Mas aí vai haver essa análise e quem destina, quem resolve qual é o valor que esse espaço cultural recebe, provavelmente o conselho que vai funcionar como comitê gestor, né? Mas quem vai fazer o repasse é o fundo. E o fundo, a gestão do fundo, eu acredito que seja do prefeito e do secretário, né? Que vão fazer o repasse, propriamente dito, né? Eu não sei se o conselho delibera e tem esse poder de fazer um cheque. Quer dizer, essa regulamentação da lei que está faltando. Da conversa, né? Então, né? Então a gente precisa, inclusive, pleitear que essas coisas aconteçam, né? Então a hora é da gente se unir. Tem muita coisa para a gente entender aí no meio. Chegou, mas aí agora precisa se articular, precisa se organizar.
tanto o poder público quanto os fazedores de cultura. E nós conseguimos uma conversa, a gente consegue uma conversa com a Secretaria de Cultura, né, que é a secretaria que rege, né, vamos dizer assim, o artista. A gente está trabalhando para isso, né? Nós já fizemos esse grupo de WhatsApp, já criou uma numeração de ofícios, inclusive, já o primeiro ofício foi direcionado ao secretário de Cultura. Sim. E a gente está aguardando o retorno dele, né? Provavelmente eles estão também se articulando para se instrumentalizar, digamos assim, né? Para poder fazer a coisa acontecer. E a gente está aguardando, porque a gente quer, inclusive, fazer uma live, uma sala com ele, virtual, né? Para a gente saber como é que está o conselho, se o conselho se pode declarar, abrir para eleição, né? Porque está adormecido, sim, tá adormecido, né? Precisamos reativar o conselho, a gente quer ouvi-lo. Mas a gente já entrou em contato e a gente está aguardando um posicionamento dele. Essa resposta, né? Que precisa de ser rápido, porque a coisa é rápida. A gente já viu aí que se não for usado esse dinheiro em 2 meses, exatamente, ele volta. 2 meses. Então a gente tem prazo aí, e o prazo é bem curtinho. Né? Então, os administradores aí do Emergência... Gente, hoje eu tô com... Emergência Cultural Itajubá. Emergência Cultural Itajubá. Credo cruz. Eu vou tomar pita, eu acho, aqui do Emergência, aí, não sei não. Mas... Então, já entrou em contato com a prefeitura, já foi feito esse primeiro contato, né? Porque tem que haver... É essencial, neste momento, que haja esse diálogo. Sem dúvida. Entre a Secretaria de Cultura e os artistas. Né? Sim, porque tem coisas que nós, enquanto agentes culturais unidos, né, um comitê, digamos assim, que é o que a gente tem, né, a gente tem uma capacidade, um poder de atuação até um certo ponto. E tem outras coisas que também vão ser precisas de ser feitas, que depende, que já são papel do governo municipal, e as coisas que a gente pode e deve fazer, eles não podem. Sim. E as coisas que eles podem, a gente não pode. Então, precisamos trabalhar juntos. Tem que estar junto, não tem jeito. E tem, como você falou, tem que ser muito rápido, porque a hora que chegar o dinheiro, o tempo está correndo, é muita gente para atender, muita situação, muita gente para se cadastrar. O credenciamento desses cadastros, imagina, vai ter que analisar, vai ter que analisar a situação, as pessoas vão ter que provar algumas coisas que a regulamentação... A gente pode estar falando que vai sair uma regulamentação, mas pode ter saído hoje cedo, por exemplo, a gente não sabe, né? Mas alguma coisa as pessoas vão ter que provar, né? Algumas coisas já saíram, né? Que tem que provar, eu acho que é como estar trabalhando, acho que na área... nos últimos 2 anos, né? Tem uma coisa meio assim... Tem alguns detalhes, mas que já foram de forma geral, falados. É que a gente, na verdade, espera que isso vá ser exigido, né? Teve até uma pergunta, né? Eu esqueci o nome. Do Danilo? Do Danilo, né? Ele falou, se, por exemplo, o cara tem um trabalho formal e é artista, ele vai, ou é um agente cultural, de qualquer área que seja, ele vai ter acesso a essa... Se ele tiver uma renda formal, provavelmente não vai ter, porque existe esse auxílio emergencial de R$600, um dos quesitos é que ele esteja sem renda. Né? Nenhuma renda Mas formal. Se a renda dele for informal, ele está incluído. Né? Por quê? Sim. Porque o cara que trabalha informalmente, tem mês que ele ganha e tem mês que ele não ganha. Gente, né? Os artistas sabem muito bem como é. O auxílio emergencial vem para isso. Exato. E eles podem também pleitear enquanto espaço e depois, com o lançamento dos editais, ele pode ter um projeto e ser contemplado pelo edital. Né? Então, não é uma só forma, né? São 3 formas que se subdividem em várias formas. Né? Então, o prêmio, por exemplo, né? O prêmio de literatura em Itajubá é uma forma de você auxiliar. Né? Um prêmio de outra coisa, sei lá, ONGs que tem atuação cultural. Né? Uma ONG pode ser contemplado com uma premiação, não é um concurso. Sim. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Não, mas se você cumpre alguns quesitos,
você pode passar a ter direito a acesso a recursos. Então, é uma infinidade de possibilidades. Você sabe, eu acho que principalmente essa última conversa que a gente teve sobre as modalidades, eu acho que é importante a gente conversar novamente, que eu acho que vai abrir um leque aí, né? À medida que o tempo for passando, aí esses dias for passando, eu acho que é bom a gente conversar. Bora conversar? Bora. Vamos? Bora. Aí quem sabe a Renata França era para estar aqui hoje com a gente, né? Ela teve um imprevisto com a Luque, bateu o carro hoje, mas está tudo bem com ela, foi só um sustinho aí. Um beijo, Lu. E aí, por conta que ela teve que ficar lá no IMA, né? Ela não pôde estar aqui hoje, mas aí, quem sabe ela consegue voltar aí nessa prosa nossa. Sem dúvida, principalmente, né? Se a gente tiver novidade em termos de regulamentação, né? Com certeza vai ter, né? Como disse, estamos esperando. Então, a situação hoje dos artistas, vamos fazer um resumão. A situação dos fazedores de cultura hoje em Itajubá é exatamente qual? Bom, é uma situação meio de desarticulação, né? Tanto que nosso conselho adormeceu por falta de quórum, pelo que eu fiquei sabendo. Ou seja, as pessoas que estavam lá representando, eu também não sei porquê, não estou culpando ninguém, mas por algum motivo elas foram deixando de ir nas reuniões e não sei, talvez por falta de efetividade do conselho, enfim. Mas a situação é de desarticulação, né? As pessoas não estão sabendo da situação, se tem direito, se não tem, então isso é um sinal de desarticulação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, talvez nesse resumo seja interessante a gente destacar, é a gente se unir, se articular. Ah, porque eu tenho, daí você já fala para o outro que está na mesma situação, quer dizer, você cria a gente informa e desinforma, Exatamente. Né? Sim. Então, quer dizer, a situação é de desarticulação, mas já está mudando, porque já tem bastante gente assistindo às entrevistas, né? Já é a segunda, tem bastante gente no grupo, né, de WhatsApp, acesso à página foi até a gente assustou, porque a gente criou, acho que foi numa sexta-noite, no sábado à noite, e de repente já estava com 300, 400 pessoas ali que curtiram a página. Vai aparecer, porque Itajubá tem muitas pessoas. E é importante também, eu acho, a gente destacar que mesmo as pessoas de outras cidades podem entrar em contato com a gente para a gente fazer os encaminhamentos, né? Tipo, sim, dá pra orientar direcionar essas pessoas pro Emergência Cultural Sul de Minas, que é da onde que vem um manancial muito grande de informações para a gente, então vai ser para as pessoas também, né? Para elas saberem quanto que a sua cidade, por exemplo, vai receber de recurso, né? Tem tabelas para isso, né? Então eu acho que, como o público seus extrapola os limites do município, né, é legal que, se as pessoas quiserem um encaminhamento, a gente ajuda a encaminhar. Aí, ó, tem orientação. Tá, sem ajuda ninguém vai ficar. Sem ajuda ninguém fica. Se depender do Emergência Cultural Itajubá, tamo aí. Exatamente. Né? Bom, repete pra amiga, eu esqueci o nome da amiga, perdão, amiga. Que ela queria saber quais são os artistas, os fazedores de cultura que têm direito, é isso mesmo, ao auxílio. É a Camila Souza. Então, Camila, como a gente está dizendo, não tem regulamentação essa lei ainda. Então, as regras não estão muito claras. Mas tem coisa que de antemão a gente acha que vai prevalecer, né? Que são as regras do auxílio emergencial normal. Quer dizer, a pessoa que tem um salário formal, né, enfim, no mínimo um salário mínimo, não vai ter direito a receber o auxílio de R$600. Vou deixar bem claro isso, porque é uma das formas. São 3 formas de você ter acesso a recursos, né? Quem tem uma renda formal não vai ter acesso, muito provavelmente, embora possa até pleitear. Né? Mas se ela vai ser credenciada a receber é uma outra história. Sim. Né? E o cadastro também não é só para isso, né? Mas é interessante cadastrar por causa disso. Mas ela pode participar de algum espaço cultural, né? Ou ter um espaço cultural, formal ou informal, e ela pode também participar dos editais, né? Das chamadas públicas, dos prêmios que o setor público vai fazer com 20% dos recursos que chegarem.
Quer dizer, quase 140 mil reais vão ser dedicados a esses editais, né? E então ela também pode acessar. Às vezes a pessoa está lá com um salarinho garantido, né? Porém, mas ela tem pode esse espaço que não tem como manter. Eu tenho um projeto, por exemplo, supostamente, né? Eu tenho um projeto de ensinar, como eu disse, as pessoas a fazerem horta em casa, né? É um projeto cultural. Sim. Eu posso ir lá no edital e propor. Eu tenho a minha horta que funciona como espaço de ensino, por exemplo, de transmissão de conhecimento, de ervas medicinais, por exemplo, que é uma coisa que está muito forte, está ficando muito forte, sim. Né? Eu posso pleitear, porque eu sou um espaço informal que tem direito segundo a lei. Então, a gente não pensar só em R$600, que isso é uma das modalidades. Tem mais coisa aí, o leque se abre, são 3 modalidades, né? Vamos voltar para falar sobre essas modalidades, que eu senti que falta a gente... Vamos fazer um programa só para isso, explorar. Vamos fazer um programa só para isso, para que a gente possa falar. Olha, já tem 3 modalidades, temos 3 blocos, então tá ótimo. Certo? Certíssimo. Meus amores, tem perguntas aqui, vocês me desculpem, mas é que se hoje a gente fizesse, realmente a gente não ia conseguir aqui terminar a nossa entrevista. Porém, eu vou enviar ao Maurício, eu vou marcar ele aqui e ele vai responder aí com todo carinho. Né? Faço questão. Maurício, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite, por iniciar aí essa ideia, plantar sementinha em outras pessoas, e isso está ganhando terreno, né, cada vez mais, e as pessoas estão se unindo, né? Uma coisa muito legal, que você até mesmo falou, que o cadastramento não é só para o auxílio de R$600, e é uma coisa que a gente ouve muito aqui em Itajubá, é sobre a classe artística num todo. Nós temos, assim, uns polos, assim, né, bem diferentes. Porque nós temos artistas, fazedores de cultura, assim, a níveis universais. Sabe? São pessoas muito boas no que fazem, né? Nós temos, e é possível que a gente não conheça todos, vocês não conheçam todos, mas a gente tem. Tanto que às vezes a gente vê algum trabalho de alguém e fala assim, nossa, mas é daqui, é daqui, de Itajubá. Nossa, onde é que estava essa pessoa? Né? Tem muitos artistas aqui que trabalham, roda Brasil, faz tanto trabalho assim, muito respeitável e a nível um nível muito grande, né? E que a gente não conhece. Ao mesmo tempo, é exatamente isso, a gente não conhece, né? É uma classe que ainda aqui em Itajubá, ainda a gente vê essa falha de não ser muito unida. E eu não estou culpando, né, gente? Eu trabalho também dentro da arte e um dos porquês, eu sei exatamente por quê. Porque a gente tem que correr muito nesse Itajubá. Se a gente quer fazer cultura, se a gente quer viver da nossa arte, a gente tem que correr muito. Então, assim, hoje em dia eu já não viajo tanto, mas já viajei muito, né, para conseguir sair, viver de teatro. Outros músicos fazem a mesma coisa. Sim, porque é bom essa experiência, mas porque não consegue viver só da sua arte em Itajubá. Né? Então, assim, é uma correria, você tem que pagar a luz, você tem que pagar água, você tem que pagar a escola do filho, você tem que sobreviver, tem que pagar a sua casa. Então, você para fazer um projeto em Itajubá, a gente encontra vários obstáculos. E mais a coisa realmente que a gente tem que viver disso, né? Do dinheiro mesmo. Então a gente está sempre correndo, sempre fazendo um projeto aqui, outro ali, não sei o que, e acaba que realmente a gente não conseguindo se unir. Então, pode ser uma grande chance nesse momento para que isso comece a acontecer em Itajubá. Né? Porque a gente consegue fazer tantas coisas individualmente, como fazedores de cultura. Imagina esse povo bom, tudo junto. Nossa. Meu Deus do céu, vai cair. Olha, quase que eu falo uma palavra. A minha tia falava assim, de cair da bunda. O negócio vai ficar bom, né? Vai ficar bom. Então, é um momento, realmente, que a gente fala, tudo tem lado positivo, né? Tudo isso está acontecendo por uma coisa muito triste, né? Que é essa pandemia, que é esse vírus. Porém, tudo tem um lado positivo. Né? Quem sabe a gente não consiga sair muito mais fortalecidos, né? Com uma cultura em Itajubá fortalecida,
valorizada, né? Com esses fazedores de cultura que são tantos, valorizados, e tantas outras pessoas que não fazem, não por falta do talento ou de querer, mas é que realmente não conseguem viver da sua arte, né? Então ela deixa de lado e vai fazer uma outra coisa que ela precisa viver, né? Então pode ser um momento realmente da gente se unir mesmo, e da gente e dos independentes de quem estiver no poder aqui em Itajubá, começar a conseguir enxergar esses artistas num todo, né? A gente consegue ser vistos, né, como um todo. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Aí tá dando frutos, vai dar cada vez mais árvores para que dê mais frutos ainda, né? Parabéns. Sem dúvida, Drica. Eu tenho muito que agradecer, porque a oportunidade me foi dada pela Andressa, que por sua vez recebeu o convite para participar do Emergencial Cultural Sul de Minas de uma outra pessoa que eu não conheço, né? Eu acho que não conheço, né? Mas eu acho que o que está acima de tudo nesse momento é uma mudança de paradigma mesmo, tá? Eu acho que a gente reclama de um monte de coisa do sistema, né? O sistema destrói a natureza, o sistema polui, a gente come comida envenenada, a gente come comida industrializada. A gente não está vivendo uma vida digna, né? E essa é uma questão muito cultural, né? Então, esse momento difícil, que tem um apelo de recurso financeiro, né? Ele é também um momento de transformação. Está na hora de a gente falar assim, porque a gente cansa de falar, todo mundo sabe que poluir, que cortar árvore não é bom, mas ninguém para, né? Então eu acho que esse chacoalha é hora da gente mudar de vida, a gente entrar numa nova fase de transição, de mudança, sabe? Porque você não vai aprender a tocar violão na sua escola, durante a sua educação formal, para você ser um grande violonista de palco, mas para você ser uma pessoa melhor. Sabe? Então a cultura, de forma geral, ela nos muda, porque o poder da cultura é de transcender. Sim. Ela nos faz transcender, é mais do que... Sabe, às vezes você pode fazer teatro a vida inteira amador, porque você não tem interesse de ser um artista reconhecido internacionalmente, mas você também pode ser um professor, como o Ivan Vilela, que é um cara que vive da música, né? Então tem uma infinidade de possibilidades, né? A cultura, a arte principalmente, ela vem como uma ferramenta de transformação interior, que é uma necessidade que a gente tem. Por que tanta gente usa droga? Porque a droga ajuda a pessoa a transcender, ela perde o limite. Mas a cultura também faz isso, e a gente já teve essa oportunidade e deixou de usar. Então as pessoas intuitivamente vão para a droga, né? Então está na hora de transformar. Né? E a hora de transformar precisa de união. E o ensejo da pandemia é esse ensejo de união, sabe? E depois a coisa vai virando outro. Vamos transformar esse mundo, gente. Tá na hora de pegar e pôr a mão na massa, sabe? Não adianta ficar reclamando que corta árvore, vai plantar árvore, né? Vai tomar água de boa qualidade, vai lá na mininha que tem lá no bairro, lá longe, lá e pega uma água de boa qualidade, para de tomar cloro e flúor, que é veneno. Muito embora ele qualifique a água como potável, né? Enfim, cultura é uma coisa muito... Precisa ir no momento aí. Vamos transformar esse mundo. Iniciou, né? Iniciou. O trem tá sem freio. O trem tá sem freio. Salve, telhado. Vamos lá, né? Queridos, eu tenho certeza que essa conversa foi muito esclarecedora, né? Com certeza aí tem uns pontos para se amarrar, tem algumas coisas, mas a gente vai criando isso junto e vamos nos informando. Quem gostou aí ainda não está, quem ainda não entrou no grupo, é Emergência Cultural Itajubá, pelo Facebook, certo? Aí querendo, depois é só pedir para poder ser adicionado no WhatsApp, né? Os artistas, os fazedores de cultura que não ainda se cadastraram, tem que se cadastrar. Lá na página da prefeitura. A primeira coisa que tem que fazer, página da prefeitura. Tem um cadastro bem de cara, assim. Certo? Então é só clicar lá e se cadastrar, né? Para que vocês aí possam fazer parte aí é o cadastramento. Esse é o municipal. Depois...
E depois concorrer a ser credenciado para receber. Credenciamento, Certo, queridos? Então, assim, se ficou na dúvida, eu sou, eu não sou, cadastra. E outra coisa, viu? Aí... Os editais que vão sair mais para frente, eles podem ser sugeridos por essa articulação. Faz um edital aí para quem quer escrever um livro, por exemplo. As políticas públicas. Se a gente não participar, talvez essa ideia não seja concorrida ali. Exatamente. Então, olha, é o momento agora, é a voz, né? Depois não adianta a gente ficar reclamando para os quatro ventos, né? É este momento. Ninguém melhor do que os próprios fazedores de cultura para dizer o que eles precisam, né? Sem dúvida. O que está faltando, aonde deve ser injetado, de que forma, né? Bom, e aí agora a gente fica à espera da resposta da Secretaria de Cultura, né? Dessa conversa para poder achegar todo mundo, acalmar, né? E dar as informações e a partir daí trabalhar juntos, né? Sem dúvida. A gente deseja muito que esse retorno nos seja dado já agora no começo da semana, porque sexta-feira já fez uma semana que nós entramos em contato, né? Não só por ofício, mas por telefone também. E a gente continua aguardando, com toda vontade de fazer a nossa parte. Sim, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar esse telefonema porque tem que chegar, né? Para que a gente possa trabalhar juntos mesmo, não tem outra forma, né? Bom, tá todo mundo convidado. Quem não... Vamos compartilhar isso tudo aqui hoje para que outras pessoas... para que possa chegar para todo mundo. Quem já conhece os fazedores de cultura, quem conhece um artista aí, já sai também indicando, porque o momento é esse, gente. Tem que chegar para quem realmente precisa. Certo, meus queridos? E aí a gente vai voltar aí para falar das modalidades. Tá bom? Em breve. Em breve. Maurício, muito obrigado. Obrigado a todos os membros aí, os articuladores do Emergência Cultural Itajubá. Um abraço, a gente sabe que não é fácil, principalmente nessa pandemia, que não dá pra gente encontrar, não dá... Aí essa loucura de WhatsApp, de Facebook, de estar correndo, mas está dando tudo certo. Parabéns pela garra. E é isso aí, a Itajubá entrando aí no caminho certo. Eu agradeço a você, a TV Itajubá, pelo espaço e a todos que estão nos ouvindo, né? A Emergência Cultural Itajubá, que é um grupo já crescidinho, né? Sim. Eu agradeço a todos. Nossa Voz. Nossa Voz. Né? Que abriu espaço também pra gente. Sim. As lives estão acontecendo, né? Esqueci de falar disso. As lives do Nossa Voz? Não é? Do Emergência também eles fazem sempre lives, né? Eles têm uma divulgação, tem página Tem a página do Nossa Voz. É o melhor jeito de se informar é pela página. Sim. Porque e aí eles fizeram uma conversa com o Emergência Cultural, fez uma conversa com a gente, foi legal, acho que durou umas 2 horas. Assim. Foi bastante. Não, eu saí, eu vi, tava vendo, né? Eu falei, nossa, eu tenho que sair. Aí que eu acabei saindo. Eu saí, eu falei, nossa, agora eu perdi o resto. Não, eu cheguei, ainda tinha mais. Eu falei, E deve ficar gravado também. Fica retido. Eu compartilhei, tá no meu perfil e tá também no Nossa Voz. Entra no Nossa Voz, porque daí você pode conhecer melhor tudo, né? Todo o trabalho. Sem dúvida. Certo, meus queridos? Beijo pra todo mundo. Pra todo mundo. Até a próxima, em breve. Daqui a pouco o Maurício tá de volta. Eu só tô dando trabalho pra ele. E aí, quem não conseguiu ver totalmente aí na íntegra, vai ficar retido nas páginas do Facebook e também pelo aplicativo. O aplicativo é legal, porque daí você conhece toda a grade da TV Itajubá com outros programas. Certo? Amanhã eu espero você aqui, meus amores. A gente vai falar com a Priscila Brandão. Vamos falar aí do direito da mulher, da não violência, que aumentou muito aí durante essa pandemia, né? A gente vai conversar desse assunto que tem que ser falado. Espero você. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.